Muito bem, irmãos. Quero agradecer os que nos acompanham pelo YouTube também, sejam bem-vindos. Quero lembrar os irmãos que momentaneamente está interrompido o trabalho com as crianças, mas com uma ótima notícia que em fevereiro retornaremos, já com 2 classes, uma de 1 a 6, os menores, e de 6 a 11 também. E pretendemos aí, então, assim, melhorar aí o nosso serviço ao Senhor, também com os nossos pequeninos. Muito bem, queridos. Revelação não é um grupo de pagode, não é isso. Revelação é um ato de divulgação de algo que está encoberto. É algo que necessariamente estava escondido ou foi prometido, mas que passou a ser revelado. Nós passamos por circunstâncias em que um mistério nos é revelado. Quando, ainda pequenos, na expectativa de sermos aprovados na escola, lembram-se? Na minha época a média era 5 ainda. Me lembro que tinha uns coleguinhas que já no 3º bimestre fechavam todas as matérias, Eu ficava admirado porque eu nunca conseguia isso, mas ficava aquele mistério, principalmente das matérias finais, Matemática, alguma coisa, e aquele mistério, o professor não falava, tinha que esperar chegar o boletim para revelar necessariamente se havia sido aprovado ou não. Nós, quando crianças também, na expectativa do Natal, que presente eu vou ganhar? Vou ganhar um presente? Depois, que presente será esse? Será o que eu estou querendo, desejando? Ou será algo que eu nem imagino? Ficamos maiorzinhos, A menina que gostávamos, mandando uma cartinha para ela, será que ela gostou? Será que ela leu? Será que ela rasgou? Como é que ela vai encarar essa revelação do meu sentimento a ela ou a ele diante das meninas? Passamos no vestibular, será que eu passei? Será que eu fui bem? Quantas vezes achei que fui tão bem e não fui tão bem? Quantas vezes achei que não fui tão bem e fui aprovado e passei? Grandes expectativas, O bebê, quando a esposa revela, estou grávida, que alegria, que satisfação. Depois passa para um outro mistério, será um menino, será uma menina? Toda a expectativa. Depois, como será a voz dela ou dele? Como será a voz? Eu quero ouvir, quando as primeiras palavras, todo um mistério, diante de nós, e vivemos constantemente nesse desejo dessa revelação, porque nos deparamos constantemente com mistérios. Mas eu gostaria de falar do mistério, o mistério mais importante que foi revelado por Deus a nós. O mistério que faz toda a diferença da eternidade nas nossas vidas. Por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, somente até o verso 3. Apocalipse 1, até o verso 3. Capítulo 1 até o verso 3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Meus queridos, existe essa revelação de importância singular para as nossas vidas, e essa revelação merece toda a integral atenção. Um mistério que revela muito mais do que uma informação, muito mais do que uma promessa. Revela-nos uma nova realidade, uma nova perspectiva de vida.
E é esta revelação de Jesus como Filho de Deus, como a providência de Deus, como o reino de Deus, nos transportando, nos mudando, nos transformando para uma realidade distinta, é que necessariamente o livro ou a carta de Apocalipse está nos mostrando. E essa revelação por parte de Jesus, que é o próprio Jesus, para o anjo e depois para a igreja, toda essa revelação é claramente o desígnio do Senhor que deve expressar toda a revelação deste livro. Um livro que fala dessa revelação, que nos leva a entender o contexto do Novo Testamento como o advento de Cristo, o envio como Filho de Deus, a plenitude dos tempos, ou seja, todo o conteúdo da ideia de mistério que foi tão falado no Antigo Testamento é agora aqui enfatizado, revelado com a clara intenção de manifestar e botar um ponto final na ideia de que Jesus Cristo é o mistério de Deus, prometido lá no Antigo Testamento, que vem, que consuma toda a sua obra e que testifica claramente o Evangelho do reino de Deus, o Evangelho, a boa notícia de salvação e de redenção. Então, o que aconteceu em Cristo constitui o término, o cumprimento de uma série de atos prometidos, redentivos, divinos, na história de Israel. Se você tiver uma leitura mais minuciosa no Antigo Testamento, você verá claramente toda essa promessa a Israel de um cumprimento, de uma redenção, de uma promessa, de uma nova vida, e isso é cumprido, é consumado claramente na pessoa de Jesus. O mundo pode usufruir desse mistério e dessa revelação por causa de Jesus. Portanto, o futuro que ainda deve ser esperado em relação ao Senhor e toda a continuidade de Deus, já pode ser usufruído por aquilo que Cristo já fez. O reverendo Jor falou com maestria nessa manhã sobre isso, sobre essa ideia desse cumprimento já de Jesus, daquilo que Ele já nos propôs nessa era agora vindoura, nessa era tão abençoada, que é uma era muito mais do que um tempo, mas uma perspectiva e uma realidade de redimidos, de transformados, de perdoados, de alguém que agora tem um propósito e uma perspectiva muito além do que nascer, crescer e morrer totalmente decepcionado com o mundo. Algo santo, algo perfeito proposto por Deus, não para vivermos tão somente naquele último dia, mas já nos últimos dias. Agora, eu e você podemos viver e desfrutar disso. E antes de nos preocuparmos com o Apocalipse, com as visões, com os temas tão abruptos e tão complicados, o texto está falando de uma realidade totalmente estruturada no passado. Olhamos muitas vezes para Apocalipse e imaginamos uma ideia de revelação do futuro, mas é um futuro estruturado em algo feito no passado. Então Apocalipse fala e muito do passado. E é tão importante olharmos para Apocalipse olhando para esse entendimento, essa chave de entendimento dos cumprimentos da promessa de Deus para Israel, claramente compreendidos à luz das promessas em Cristo Jesus. Os textos que lemos falam sobre isso, dessa alegria dos gentios sendo alcançados, dessa alegria da nova vida, dessa capacidade de crer. Portanto, olhar para Apocalipse é muito mais do que olhar para símbolos, para números, para cores, visões, anjos, demônios, cidades, batalhas, julgamentos. É claramente olharmos para isso pela ótica adequada daquilo que João está falando, dessa revelação que veio de Jesus, que veio do Pai, que veio de Jesus, que veio do anjo, que ele testifica dessa revelação na palavra, e então por isso, com toda a satisfação, ele tem o código, ele tem a senha, ele tem a hermenêutica, ele tem a chave adequada de olhar para isso e não criar simplesmente fantasias, mas entender que todos esses símbolos e tudo aquilo que é apresentado, claramente tem a intenção de fazer com que aqueles que devem entender, entendam. Essa é uma ideia importante. Para isso é muito importante adentrarmos um pouco o contexto do primeiro século, que é um contexto de perseguição,
terrível. E dentro de todo esse contexto, onde dezenas, centenas de outros livros com a temática de Apocalipse foram escritos. E esse livro atestado pela igreja como canônico, como palavra de Deus. Isso é importante para nós. Escrito pelo apóstolo João, e assim testificado por ele como revelação de Deus, revelação canônica. E esse livro, então, é importante entendermos, fazermos um esforço para voltarmos um pouquinho lá no ano 95, 96, e entendermos claramente a ideia de compreendermos como é precioso esse livro trazer essa revelação de Deus, através de Jesus, que é o próprio Jesus, a uma igreja perseguida, a uma igreja que estava perdendo a alegria, porque é uma igreja que está sendo perseguida, terrivelmente perseguida. O imperador Domiciano, é ele que vem com a ideia de se tornar Deus, de ser adorado como Deus. É aqui que começa. E aqui que começa o grande embate com a igreja, que não se prostra, que não se ajoelha diante de falsos deuses. Então a igreja sofre terrivelmente. Eles são mortos, são lançados no Coliseu aos leões, são enforcados, são perseguidos de toda forma, chantageados, parentes sofrendo dores diante deles para que eles negassem a fé, toda sorte de tortura que aí você possa imaginar que era possível naquela época estava sendo realizado. E muitos crentes estavam perguntando, mas e aí? Que esperança é essa? Complicado, hein? Complicado isso. Não há ideia de que Jesus voltaria, e agora nós estamos passando por todo tipo de perseguição. Essa nova era é muito mais do que nascimento, vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. É a nova perspectiva, é a nova realidade, que agora não somos súditos desse mundo, somos súditos de um rei que é o dono do universo, que esteve aqui e que voltará como nosso Redentor e Salvador, e vivemos integralmente para a sua glória. É dentro dessa ótica que nos é apresentado o livro de Apocalipse, para um fortalecimento dessa igreja, para que essa igreja, antes de olhar para o futuro, ela olhe para o passado. É isso que está sendo falado, que ela olhe para o passado e lembre-se do que Jesus fez. E fortalecidos em toda a obra de Jesus, eles podem continuar, caminhar, seja para um coliseu, seja para uma cruz, seja para qualquer tipo de sofrimento. Eles caminharão felizes, alegres, não porque estão sofrendo, mas porque um dia o mistério foi revelado. Jesus Cristo, a providência de Deus para salvar o seu povo. É dentro dessa ótica que Apocalipse nos é apresentado. Portanto, a revelação foi dada para que João desse testemunho do que Deus fez em Cristo e para que os cristãos fossem abençoados. Toda essa palavra aqui é para que o povo fosse abençoado. O tempo está próximo, guarde, porque vocês são bem-aventurados se assim fizerem. Essa é a ideia. Então eu gostaria de, nessa noite, falar sobre a revelação de Deus. A revelação de Deus, em primeiro lugar, é o seu próprio Filho, a sua igreja. Tão óbvio, tão claro, mas uma mensagem tão essencial para os nossos dias. Muitas outras coisas têm se proposto a ser uma solução para a nossa angústia, para o nosso sofrimento e para a nossa dor. Mas claramente, João é iluminado, é inspirado por Deus a trazer a mensagem clara de Deus através de Jesus, de que a solução para toda dor, para todo sofrimento, é muito mais do que isto ser sanado, mas é claramente o entendimento de que a eternidade agora nos é realidade, que agora adentramos, que agora podemos glorificar a Deus. Então Deus valoriza o que o seu povo esteja claramente preparado para entender que não há dentro da revelação algo inusitado. Deus não foi pego de surpresa com a morte de Jesus.
Deus não foi pego de surpresa com o nosso pecado. Deus não foi pego de surpresa simplesmente diante das circunstâncias de um governo tirânico. Não. Deus é dono de toda a história. E uma das principais chaves para entendermos Apocalipse é entender que tudo isso já está prometido no Antigo Testamento. Então a revelação é dada para servir de testemunho e resultar em uma bênção. Então Jesus é a revelação de Deus para isso. A revelação de Deus é Jesus para testemunhar a igreja e ser abençoada claramente pela presença de Jesus. Todo esse texto aqui, ele está embasado em Daniel, lá, capítulo 2, versículo 28, versículo 30, versículo 45, que é o que eu quero ler com vocês nesse momento. Daniel capítulo 2, 44 e 45. Mas nos dias destes reis, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Até aqui, até o 44. Uma clara promessa. Daniel, na visão do rei Nabucodonosor, vendo todos aqueles reinos com os pés de barro, com os pés de ferro, toda aquela visão, mostrando claramente os reinos que viriam, né? O macedônico, o babilônico, o próprio romano, e falando de toda aquela ideia, e ele está falando, virá um reino que não vai acabar. Virá um reino que subsistirá para sempre, um reino eterno. E é dentro dessa ideia, dessa revelação, que João está nos apresentando tão claramente a chave para entendermos todas essas alusões, falando de reino de Deus, falando de toda essa ideia dos últimos dias. É claro que Daniel estava declarando explicitamente nos últimos dias e toda a ideia do último dia também, mas há um entendimento claro do cumprimento iminente, mas do cumprimento presente, mas do cumprimento futuro também. Há todo esse contexto. Então, às vezes, nós olhamos para essa ideia, quando se fala iminente dessa era, nós pensamos que automaticamente o retorno de Jesus é agora, ou deveria ser agora. Não, na verdade, claramente, nós estamos vivendo nos últimos dias, mas haverá o último dia. E João está nos mostrando que Jesus, e que todo esse processo, que todo esse encaminhamento é resultado do decreto eterno, algo estabelecido por Deus antes da nossa existência. Não tem nada fora do caminho. E às vezes o foco dessa rapidez, dessa proximidade, não nos faz entender que Jesus já veio e que Ele está presente com o seu Espírito na sua igreja, Ele sustenta a sua igreja e que um dia Ele voltará, mas a era vindoura já está inaugurada, já é presente. Jesus já nos foi dado. Nós já vivemos a perspectiva da eternidade e nós estamos nos últimos dias e aguardamos o último dia. O último dia quando Jesus voltar. E essa é a ideia de consumação e da volta do Senhor. Então toda essa ideia do versículo 1 aqui nos mostrando que é uma mensagem de Deus para Cristo e dele para o anjo, e do anjo para João, e do João para os seus servos, nos mostrando claramente esse cumprimento iminente, inaugurado das profecias do Antigo Testamento. Já se cumpriu. Aquilo que foi prometido lá em Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, que veio para cá, aquilo foi cumprido claramente no envio de Jesus. Jesus nos foi dado. Há o cumprimento já na pessoa de Jesus. E é um cumprimento que será pleno quando Ele retornar. Essa perspectiva de fé que a igreja não pode perder. O Messias já veio. Ele já morreu. Ele já ressuscitou. Ele já ascendeu ao Pai. Já está sentado à direita. A sua obra já foi aprovada. Tudo está plenamente no seu devido lugar. Mesmo que eu sofra, mesmo que você sofra, todas as coisas estão devidamente no seu lugar. E o verso 2, ele nos conduz a vermos a ideia da revelação, né, como algo explícito, né, o seu testemunho da revelação sobre Deus, sobre Jesus,
que é testificado claramente com a palavra. Nós observamos isso. Toda a revelação de Deus é descrita assim, o qual atestou a palavra de Deus. É tão importante entendermos isso. Essa palavra não veio simplesmente de um apóstolo enlouquecido pela perseguição, pelo sofrimento, que se julgava alguém importante com uma síndrome messiânica. Não. É alguém que testifica da palavra de Deus. É uma revelação que vem e que passa pela palavra. É algo que vem e é testificado com a revelação dos profetas do Antigo Testamento. Essa é uma ideia perfeita. Essa é a revelação que nós recebemos. Não dá para necessariamente se apresentar diante de todos com uma revelação que não seja condizente com aquilo que já foi dito e que foi revelado no Antigo Testamento. De certa forma, João está falando que Jesus é perfeitamente encaixado com toda a ansiedade, ou com toda a profecia, com toda a promessa que foi levantada no Antigo Testamento. Jesus é perfeitamente encaixado, porque Ele é a providência de Deus para cumprir a palavra que Ele mesmo deu no Antigo Testamento. Essa perspectiva é muito importante para entendermos Apocalipse. Mais do que nos preocuparmos com o futuro que lá é falado, com as bestas, com os animais, com os cavaleiros, com as taças. Antes de se preocupar com isso, preocupe-se claramente com a ideia daquele que foi revelado. Jesus é a revelação de Deus, como testemunho claro da palavra de Deus. Ele é o Verbo encarnado. E dentro de todo esse contexto de perseguição e de sofrimento, a igreja deveria lembrar-se disso, que aquilo que Deus falou, Ele cumpriu. Ao invés necessariamente da igreja olhar para o futuro, que talvez seria de martírio, de dor, de sofrimento, de angústia, de tortura, ela deveria olhar para o passado, para ter força, para passar pelo presente. Isso não é diferente de nós. Nós não andamos alheios, soltos, a esmos, numa expectativa de um futuro desconhecido, como muitos pregadores já têm falado sobre isso, num teísmo aberto. Não. Nós caminhamos claramente no entendimento de que aquilo que foi estabelecido na eternidade se cumpriu num passado antigo, num passado remoto, ou num passado claro e mais próximo, que chegou à nossa realidade e nos conduz a passar por tudo aquilo que temos que passar no futuro. A igreja deveria olhar assim. Esse é o presente de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Essa é a revelação do mistério. O mistério não é uma língua estranha. O mistério não é uma revelação de um pecado cometido atrás, e aí o profeta vem para falar do seu pecado, e aí diz, estou falando em mistério. Não. Falar em mistério é falar de Cristo. É falar no nome dEle. É lembrar que Ele é o Redentor, que Ele é o Salvador, que Ele é o cumprimento pleno da palavra de Deus. Segundo lugar, claramente dentro dessa ideia, desse tema, é importante entendermos como igreja sofredora, claramente, igreja, olhe para cá, olhe para a revelação de Deus, entenda o seu Filho, Jesus, o nosso Redentor, e que você não precisa de mais nada. Essa é a promessa do Evangelho. Não é nos fazer ricos, não é nos fazer prósperos. Toda a prosperidade, alegria e satisfação, lá do servo sofredor, lá em Isaías, que fala, comereis o melhor dessa terra, tudo isso é a plenitude clara de estar com Cristo. Se temos Cristo, nós temos tudo e toda a condição para enfrentarmos qualquer situação. Eu não estou dizendo que não vai doer, eu não estou dizendo que não há sofrimento, eu não estou dizendo que vai ser mais fácil, mas eu estou dizendo claramente, como aqui colocado, que você tem todo o conforto, toda a força, tudo aquilo que é apresentado por Deus para passar por toda e qualquer situação, porque o poder de Deus está em você. É o Espírito Santo que nos capacita a testemunharmos que Jesus é Senhor. Todo sofrimento presente, por mais angustiante que seja, não é maior do que a bênção
que Ele já nos deu. Olhe para o passado. Está difícil o presente? Fica olhando para o futuro. Olhe para o passado. Olhe para aquilo que Cristo fez, para aquilo que Ele é na sua vida. Então você, com toda e absoluta certeza, será fortalecido a passar pelo presente e o futuro, glorificando a Deus. Agora sim, em segundo lugar, por que Deus, qual é a revelação de Deus? Deus revelou Jesus para fazer o seu povo feliz. Dá uma olhada no verso 3. Quanto a tudo, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Queridos, nesse versículo 3, João afirma que nós precisamos entender e levar a sério as palavras da profecia. E é tão interessante dentro dessa ideia, porque nos faz não alimentarmos de especulações intelectuais acerca dos fins do tempo, não. É claramente ler, ouvir, guardar, para glorificar a Deus, para desfrutar o tempo que está próximo. Então, de um modo geral, a profecia do Antigo Testamento falava da palavra de Deus para o seu povo no presente, como falava também para o futuro. De certa forma, devemos entender assim também. Serão bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam a palavra. O tempo está próximo, há uma ligação clara. O tempo está próximo porque já foi inaugurado em Jesus, claramente, e é agora, e também porque Ele voltará. Então João vê a morte e a ressurreição de Jesus como sendo essa inauguração desse momento do já, desse futuro prometido, dessa nova era, que se cumprirá plenamente com o retorno de Jesus, mas já como uma realidade. Então, como Daniel falou, que haverá um reino que será estabelecido, e esse reino será forte, esse reino não será destruído, esse reino não virá na segunda vinda, esse reino já veio, esse reino já está presente, já foi inaugurado, foi vencido, foi estabelecido com o derramamento do sangue daquele que é o nosso Redentor, com a sua morte, com a sua ressurreição, com a sua ascensão. É isso que nos conduz. Nós já vivemos esse período, nós já estamos usufruindo da clareza e das bênçãos de vivermos esse período redentor e salvador em Jesus Cristo. Nós fomos beneficiados já por essa obra redentora de Jesus. Por isso, com toda a alegria e satisfação, podemos nos sujeitar à sua palavra. E é por isso que ele fala, e eu quero concluir assim, que dentro de todas essas palavras, a pessoa que lê, os ouvintes, olha o que diz, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Na verdade, eu acredito que a melhor tradução é bem-aventurado aquele que lê. Aqui é colocado como aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqui é o singular, nos mostrando claramente a ideia de que existia um circuito claro da manifestação da palavra. Eles não tinham a alegria, a satisfação que cada um de nós aqui podemos ter. Você tem a sua Bíblia, você tem o seu celular, você pode lê-la a qualquer momento, mesmo que talvez assim você não faça. Lá não existia isso. Nesse período, existia alguém que se levantava e que lia a palavra de Deus. O texto está dizendo, bem-aventurado aquele que lê, aquele que é levantado, aquele que lê a palavra, aquele que ouve. Ele vem nos remeter a uma ideia de um circuito religioso, como diz Stemacher. É uma ideia de um circuito. Eu vou à igreja, alguém vai ler, porque eu não tenho a Bíblia, então eu vou ler, alguém vai ler, eu vou ouvir, eu vou guardar, e todos esses que guardam, eles cumprem um mandamento claramente, guardam as coisas escritas, porque vai ser bem-aventurado, vai ser feliz. Isso nos remete também a essa ideia desse circuito de valorização, eu entendo aqui, desse Cristo que foi revelado,
dele ser entendido tão claramente, não sozinho, mas nesse contexto coletivo. Muito mais do que vermos sermões na internet, é esse momento onde a sua igreja está reunida, quando ela parte o pão, quando ela come, quando ela bebe do sangue de Cristo, quando ela efetiva os sacramentos, também no batismo, quando ela tem a comunhão, quando ela exerce a disciplina, quando a palavra é ministrada, quando ela adora, o povo é levantado para isso. Então todos esses verbos aqui de ler, ouvir, eles estão no presente para indicar que não se trata apenas de um exercício único, mas um exercício contínuo e regular e religioso, tão importante na vida da igreja. Essa palavra, esse Jesus é revelado e é identificado com a palavra. João está falando que é o testemunho de Deus, alguns dizem que Jesus é o testemunho de Deus, ou João testifica desse testemunho, há uma discussão que não nos cabe aqui, mas a ideia é clara que Jesus, ou sendo esse testemunho, e João dando esse testemunho de Jesus, isso é feito na palavra. E essa palavra, ela é manifesta e ela é colocada, é através da leitura, é através da pregação, é através desse entendimento onde o povo se reúne para receber. O Espírito Santo habita na igreja, no corpo. O corpo somos nós, o corpo não é um. Nós não somos corpo sendo um, nós somos corpo sendo nós. E daí essa importância tão grande desse Jesus sendo revelado, testificado pela palavra, e a igreja consumindo isso, a igreja absorvendo isso, pela ministração da santa palavra. Não deixe de congregar, como é comum a alguns, mas se fortaleça, recebendo, testificando da revelação de Deus que é Jesus através da sua palavra. Não se engane, sozinho não é suficiente. Deus não nos criou assim. Somos seres relacionais, ponto, não tem como. Eu gosto de ser sozinho, tá? Gostar é uma coisa, o certo é outra. Fomos criados para viver em comunidade, para aprendermos, para sermos disciplinados, para disciplinarmos, para fornecermos e compartilharmos dos dons que Deus nos deu. E assim cada vez mais essa realidade dessa era vindoura que já é presente, ser destacada, alumiada, brilhar no meu caráter, no seu caráter, no caráter da igreja. Essa é a revelação de Deus. E essa mensagem está chamando a igreja para levar isso muito a sério. Principalmente porque ainda não estamos vivendo uma perseguição tão declarada. É claro que somos perseguidos. Mas se você está achando que está ruim, eu temo te dizer que vai ficar pior. A tendência é piorar, não é melhorar. As pessoas estão se afastando cada dia mais dessa revelação que é testificada na palavra. E por isso nós colhemos as consequências de uma sociedade que amaldiçoa Cristo, que se levanta veementemente contra o nosso Redentor. E você achando e eu achando que sozinho eu dou conta. O apóstolo está nos convidando a sermos alimentados para sermos abençoados. Bem-aventurado é o que lê, é o que guarda, é aquele que retém a palavra de Deus. A igreja que faz isso. Por isso é tão importante fazermos assim. Eu ia trazer uma citação, mas não é mais uma citação, já é uma paráfrase, é um negócio que eu inventei e que já... porque eu não achei adequadamente a situação. Mas a ideia é a seguinte, que eu e você, sem Cristo, nós caminhamos com a cabeça e os olhos, automaticamente, virados para trás, porque somos fortemente atraídos pelos nossos pecados, pelas injúrias que sofremos, por tudo aquilo que nos fizeram e por tudo aquilo que nós fizemos também.
nós não conseguimos tirar o nosso olho, mesmo que a nossa caminhada não seja mais voluntária, ela é obrigatória, nós estamos numa ideia de tempo. E nós caminhamos, mas caminhamos olhando para trás, diante do que fizemos e do que fizeram conosco, sem saber que à nossa frente está um precipício. Sem Jesus, a vida é assim. É uma vida sem propósito. Uma vida marcada por aquilo que aconteceu. Totalmente antropocêntrica. Aquilo que eu fiz ou aquilo que fizeram comigo. E assim eu caminho a esmo, sem saber que à minha frente, com os meus olhos voltados para trás, sem saber que à minha frente está um precipício. Sem Jesus é assim. Mas com Jesus, seguramente, diante de tudo aquilo que fizemos, ou que fizeram conosco, somos lavados, somos perdoados, somos motivados, somos constantemente fortalecidos a entendermos que temos um propósito. Saímos de um lugar, mas nós temos onde chegar. Não porque temos o poder de chegar lá por nós mesmos, mas porque aquele que tem o poder está em nós e nos capacita a continuar e a caminhar olhando para frente, não para trás. Eu não preciso olhar mais para trás, porque eu sou perdoado. Porque Jesus, a revelação de Deus, o mistério de Deus foi revelado. O meu pecado foi perdoado. O pecado do outro, que também me ofendeu, também foi perdoado. Eu tenho que querer isso. E assim eu posso caminhar com força, com dedicação, louvando e engrandecendo, com toda a motivação necessária, aquele que é a revelação de Deus, que é o mistério revelado, que é o Redentor, que salvou o seu povo e que salvou a sua igreja. Que eu e você sejamos fortalecidos assim. Que saiamos aqui nessa noite, prontos, fortalecidos, não porque nós temos a nossa própria força, ou porque temos uma expectativa de que o que nós desejamos vai ser realizado. Não. Nós vamos sair daqui fortalecidos, porque aquilo que Deus desejou foi realizado. E o que Ele desejou foi uma nova vida para nós, não só para mim, para nós, o seu povo e a sua igreja. E a sua e a minha caminhada deve ser muito mais feliz e alegre por aquilo que Ele tem manifestado, no nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai de amor, eu quero te agradecer pela noite que o Senhor nos concede, pela sua palavra santa, que às vezes é dura e que bate, mas e às vezes ela vem e nos acalenta, ela nos conforta, ela sempre nos fortalece e ela nos conduz tão levemente, entendendo que tudo já está determinado pela sua soberana vontade e que pela fé nós como igreja podemos sim caminhar, não com uma fé cega, mas com uma fé concreta e clara na pessoa de Jesus, o nosso Redentor e Salvador. Nós caminhamos confiantes na esperança de que tudo aquilo que aconteceu já cumpriu a sua promessa e que aquilo que virá perfeitamente completará tudo o que for necessário. Que nós como igreja caminhemos assim, ó Deus, com coragem, com força, com contentamento, com satisfação, com propósito, porque nós temos Jesus. Que seja assim, ó Pai, em nossas vidas. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Agora, igreja, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, Criador de todo o universo, e a consolação do Espírito Santo seja com você, igreja, povo de Deus eleito, fortalecido, que durante toda essa semana se destaque a glória, o poder, a força e a obra desse Redentor e Salvador Jesus Cristo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar? Vamos louvar o Senhor mais uma vez?